O Brasil se despede de um dos maiores nomes da televisão e do teatro em todos os tempos. Neyla Torraca morreu ontem, aos 80 anos. Neste vídeo, eu vou explicar por quê. Mais do que a perda de um imenso talento, foi também o encerramento de uma era de representação impecável, marcada pela versatilidade, pelo carisma e profundidade emocional, cara, com as quais ele abordou todos os seus papéis em uma carreira multifacetada e brilhante, que inclusive atravessou décadas e deixa agora uma marca imensa na cultura brasileira. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, foi um sucesso total a primeira edição do meu exclusivo workshop, A História da Música, exatamente o que aconteceu no igualmente espetacular Estúdio 8, com um número de vagas muito, mas muito mesmo limitado, assim, todas as vagas foram preenchidas. Esse evento foi tão bom, tão maravilhoso, e a seletíssima plateia curtiu tanto receber um volume inacreditável de informações, inclusive já que eu conto em detalhes como surgiu o jazz, o blues, a country music, a soul music e o rock and roll, evidentemente, né? Tudo recheado com histórias sensacionais e sons incríveis para você ouvir, enquanto eu estou falando, contando tudo, que obviamente qualquer apaixonado de música ficou de queixo caído e vai ficar de queixo caído. Por quê, cara? Porque esse mergulho profundo na história da música dos nossos tempos já tem mais 3 novas datas abertas para 2025, nos dias 11 e 25 de janeiro e também em 15 de fevereiro. Só que tem um detalhe importantíssimo: nós temos um preço promocional para o primeiro lote de ingressos dessas 3 datas. E esse lote ele é oferecido somente até o dia 31 de dezembro agora. Tá? Então, não perca essa oportunidade. Depois, o segundo lote não vai ter preço promocional e sim o valor normal do curso, tá bom? Então, quem quiser ir novamente, né? Tanto que eu avisei que um workshop nunca é igual ao outro, né? Tem sempre sons diferentes, histórias diferentes, ou você quer indicar para os seus amigos aí, essa é a oportunidade perfeita, porque os ingressos já estão disponíveis neste primeiro lote promocional, tá? Que vai até dia 31 de dezembro agora de 2024, tá bom? Então clica no link abaixo para você adquirir essa viagem imersiva, sensacional, para você entender como os gêneros musicais do passado foram fundamentais para a música que você ouve hoje, tá bom? Então não perca essa oportunidade única de entender a música de uma maneira como você jamais imaginou, tá bom? E não esqueça, as vagas são limitadíssimas, são pouquíssimas. A gente se vê lá. Meu amigo e minha amiga, o Neyla Torraca se foi e eu tenho certeza que nesse exato momento, se você foi criança ali no início dos anos 90 e de lá para cá você sempre acompanhou os ótimos trabalhos do Neyla Torraca na televisão e no teatro e no cinema, eu tenho certeza que hoje você deve estar se sentindo um pouco triste. Por quê, cara? Porque foi a partir daquela década, ali no início dos anos 90, que o Neyla Torraca se tornou uma figura emblemática como um dos maiores atores de todos os tempos no Brasil. E eu cito esse seu lado criança, tá? Que por saber que ele conquistou naquela época a sua atenção, admiração e carinho, tanto das crianças como dos adolescentes, com o seu antológico papel de vilão, né? O Conde Vlad, naquela novela Vamp, que foi ao ar entre 1991 e 1992. Eu mesmo sei de muita gente que passou a ver novelas e a própria televisão de uma outra maneira. Não necessariamente melhor, para falar a verdade. Por quê, cara? Porque depois daquela atuação
absolutamente soberba, soberba inclusive na sua proposital canastrice galhofeira e divertida, mas repleta assim de detalhes teatrais surpreendentes para os padrões televisivos da época, todo mundo percebeu que as novelas perderam muita qualidade por conta desse patamar altíssimo que o Ney LaTorraca estabeleceu nas próprias novelas que ele fez. Eu também sei que a maioria das pessoas só conheceu o trabalho dele na televisão e, quando muito, se deliciou com as suas espetaculares atuações no teatro, principalmente com a peça O Mistério de Irma Vap, que foi um dos maiores sucessos teatrais de todos os tempos na história da cultura brasileira. Nessa peça incrível, quando ele contracenou com o igualmente sensacional Marco Nanini, e ambos estabeleceram um nível de atuação teatral cômica que evidentemente acabou influenciando muita gente, inclusive, a enveredar por essa mesma carreira no teatro. Eu mesmo, eu assisti essa peça 3 vezes e eu morri de rir em cada uma delas. O Ney LaTorraca, obviamente que todo mundo sabe que ele iniciou a carreira dele nos palcos ali, né, no teatro, mas foi na televisão que ele alcançou uma notoriedade, uma popularidade absurda, mas ele sempre soube equilibrar a exigência técnica do teatro com a capacidade de se conectar com o público por intermédio da TV, cara, e sempre em sintonia com as transformações da sociedade brasileira. Alguns dos seus papéis na TV, além do Conde Vlad, evidentemente, foram tão marcantes que é impossível você não lembrar, por exemplo, do rebelde o Mederix, na novela Estúpido Cupido, o caixeiro viajante ali, o Quequé, numa novela chamada Rabo de Saia, o Volpone, daquela novela Um Sonho a Mais, o Ernesto Gattai, que ele fez em Anarquistas, graças a Deus. Agora, para mim, eu jamais vou esquecer dos incontáveis momentos em que eu chorei de rir com o impagável Barbosa da TV Pirata, cara, que era um personagem tão estúpido e metido em situações tão estúpidas que me faziam rir, cara, como se fosse um idiota, cara. E eu não tenho nenhuma vergonha em admitir isso. O Ney era a antítese, aliás, esse personagem era a antítese do que ele fazia no teatro, cara. Onde, inclusive, ele se destacou por uma habilidade absurda em transitar por diferentes gêneros, né, da comédia, assim, a tragédia, e sempre com uma precisão e com uma entrega que encantava não só o público, como também a crítica. E essa versatilidade fez do Ney LaTorraca, cara, um nome totalmente consagrado em produções de peso, com uma presença de palco absolutamente inconfundível. E não foi à toa que ele foi o responsável por dar vida, por exemplo, a tantos personagens como esses que eu falei para você e muitos outros, que se tornaram icônicos, tanto no teatro quanto na TV. E quando ele transitava entre esses papéis cômicos e os vilanescos, vamos dizer assim, que são duas facetas que muitas vezes exigem uma intensidade emocional completamente distinta, ele sabia explorar esses dois campos de atuação, cara, com uma maestria absurda. Nos papéis cômicos, o Ney LaTorraca ele era quase imbatível. Por quê, cara? Porque os personagens dele mostravam uma habilidade em se divertir em cena, em se divertir com a improvisação, e ele tinha uma expressividade absurda, e ele carregava as situações mais inusitadas, cara, com um timing absolutamente impecável, que inclusive transformava cenas comuns em momentos de riso puro, de riso desenfreado. A comédia, para ele, era uma arte de leveza, mas também de profundidade ao mesmo tempo. Por quê? Porque os personagens sempre carregavam traços muito humanos. E isso tornava esses personagens muito próximos do público. Então tinha essa identidade. Como vilão,
as interpretações antagonistas dele, né, antagonistas aos mocinhos, sempre foram marcadas por muita complexidade, uma intensidade psicológica e tornava esses personagens também mais humanos e por isso mesmo mais maldosos, né, vamos dizer assim. Ele sabia dar ao vilão uma aura de ambiguidade ali, cheio de detalhes, e isso tornava os personagens fascinantes. Aliás, uma das marcas registradas dele foi justamente essa capacidade de viver personas múltiplas, sabe? De diferentes classes sociais, diferentes personalidades, e isso sem perder minimamente o direcionamento da própria interpretação dele. Então o Ney, ele era capaz de criar personagens profundamente humanizados, vamos dizer assim, com falhas, com virtudes, e isso tornava esses personagens complexos e muito interessantes. E o Ney também fez cinema e fez muito bem, né? Aliás, se você quer saber, você pode encontrar a lista de tudo que ele fez, não só no cinema, mas no teatro, na televisão. Você pode encontrar aí pela internet, caso você tenha curiosidade. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, cara, que você tem que saber que a importância do Ney Torraca para o teatro e para a televisão brasileira é algo incontestável e imensurável. Assim, ele transformou o ato de representar num exercício, como eu falei, cara, de profundidade e leveza ao mesmo tempo. Então, ele saiu de cena ontem, vamos dizer assim, ele saiu de cena da vida, mas antes ele tinha saído de cena de mansinho, discretamente, sem despedidas, sem estardalhaços, certamente é porque ele queria que o público guardasse na memória apenas os grandes papéis que ele fez no teatro, que ele fez na televisão e que ele fez no cinema. E se era isso que ele queria, ele conseguiu. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do grande, genial Ney Torraca, que nos deixou ontem. Aqui nos comentários, coloca o que você achava dele, o que você achava das interpretações, quais os personagens que você mais gostava, ou melhor, que você ainda gosta, né? Que o Ney encarnou, tanto no cinema como na TV e no teatro. Coloca aqui do lado, tá bom? E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.